Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos, estou de volta. Eu sou o teacher Michael Coulter, mas vocês podem me chamar de Mike. Sou professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo e aqui no meu canal eu costumo mostrar como que eu preparo cada uma das minhas aulas usando material digital e mostrando passo a passo de como eu conduzo cada uma dessas atividades. Meu objetivo é ajudar você, professor, que precisa de um norte aí, de uma ajuda com a aula de língua inglesa. Antes da gente começar, eu tenho um recadinho importante aqui embaixo. Eu vou deixar o link do meu grupo de WhatsApp do canal para você entrar lá, porque sempre que eu tenho novidade, alguma coisa, eu acabo mandando lá e vocês vão ficar mais por dentro do que está acontecendo aqui no canal. Inclusive, por exemplo, em julho eu dei um mini curso sobre sala de aula invertida e eu divulguei no canal. Então quem está no canal acaba recebendo as informações mais facilmente. Então se você quiser, entra aqui, ó, clica aqui no link para você participar do grupo. Estamos começando o quarto bimestre, então está na hora de falar das aulas que nós vamos dar nesse bimestre. Cada vídeo aqui no meu canal eu dou foco em uma aula e no vídeo de hoje a gente vai falar da aula 1 para o sexto ano para esse quarto bimestre. Antes de começarmos a falar propriamente da aula, eu quero mostrar para vocês um documento que eu uso todos os bimestres com os meus alunos. Este aqui é o guia de aprendizagem. Eu sou do PEI, se você é do PEI, você conhece o guia de aprendizagem, mas eu tenho essa versão simplificada que pode ser usado com alunos também fora do PEI. Eu conheço bastante professor, tem bastante professor lá no meu grupo que usa, não é do PEI, mas usa esse documento porque ajuda bastante. O que esse documento faz? Ele mostra aqui todas as aulas que os alunos terão nesse bimestre no componente curricular de língua inglesa. Eu imprimo, entrego um desse guia para cada aluno, peço para eles colarem ali no caderno e aí eles conseguem acompanhar o que nós vamos fazer nas 13 aulas deste bimestre. Tem aqui o título da aula, o conteúdo, o que é legal? O aluno sabe, se ele precisa faltar, ele sabe qual conteúdo ele vai perder. Se ele está com dúvida na aula, ele consegue ver ali, ah não, mas esse conteúdo vai voltar na aula que vem. Então não preciso me preocupar agora. Se ele for estudar para a prova, se ele for fazer tarefa, ele sabe onde procurar o conteúdo. E também tem essa indicação aqui, ó, Saresp. Ou seja, essa é uma aula que está lá no Mapa Foco que vai cair no Saresp desse ano. Então a gente tem esse documento aqui para ajudar os alunos e também ajuda o professor, porque aí você entra ali, você vê qual foi a última aula que você deu, qual aula que você vai dar essa semana. Ajuda a organizar a vida do professor e a vida do aluno. E é bem legal, os meus alunos usam bastante. Eu chego na aula e já falo, ah, professor, hoje é aula 4, né? Ou, ah, professor, hoje a gente vai usar a plataforma. Então, entrega um desses para os seus alunos que vocês vão ver que dá um resultado legal. Esse arquivo está com o link aqui embaixo, então é só clicar e fazer um download para vocês usarem. Outro documento muito legal para você usar, professor, e que é um documento bem aguardado, até bem aguardado por mim, eu estava bastante ansioso fazendo esse documento, é o livro do professor. O Estado não fez, Seduc ainda não fez um livro do professor para o professor de língua inglesa, mas eu estou desenvolvendo. Primeira coisa que vocês precisam saber, se vocês são novos aqui no meu canal, eu faço esse material, eu faço esse handout, que ele é baseado no conteúdo que tem lá no slide. Então eu pego o que tem no slide, eu transformo nesse handout, eu coloco para cá as partes mais importantes, as atividades mais importantes, porque em língua inglesa a gente precisa de um livro físico. Não dá para ficar pedindo para o aluno copiar tudo, porque demora, principalmente sexto ano. Não dá para pedir para eles estudarem sem eles terem nada anotado, eles precisam, principalmente tem bastante coisa de vocabulário, bastante coisa de gramática, então eu elaboro esse material para entregar para os meus alunos. Eu faço isso desde o ano passado, teve uma diferença enorme nas minhas aulas quando eu comecei a usar esse handout e alguns professores que seguem o canal falaram que o handout realmente ajuda, os alunos ficam mais motivados e o que eu estou criando agora é um manual de como usar este handout e eu vou mostrar aqui para vocês. Então esse é o livro do professor que eu estou desenvolvendo, o livro do professor do quarto trimestre para o sexto ano. Aí tem aqui a folha de rosto, né? Em seguida vem Conheça o Material, falando um pouquinho das seções dos slides que nós temos do material digital. Aqui fala também das seções deste material, deste livro do professor, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vai estar mostrando o handout, aí aqui vai falar qual que é o objetivo, então tem umas setinhas explicando. Depois nós temos aqui também explicando sobre o guia do aluno, o que é o guia do aluno, como usar o guia, e aí aqui vem o guia para você poder imprimir para os seus alunos, e aí vem a parte mais legal desse material, que é o plano de aula.
Então nós temos aqui o plano de aula dessa primeira aula, tem um espaço aqui para você pôr seu nome, a data que você vai pôr essa aula, e aí vem conteúdos, objetivos, habilidades, metodologias e estratégias que estão presentes nessa aula, recursos didáticos e materiais de apoio para essa aula, como é feita a avaliação dessa aula, e aqui, propriamente dito, vem o passo a passo da aula. Então aqui eu estou explicando como fazer cada um dos exercícios que está no slide e que está também no handout que eu criei. Então, por exemplo, ó, temos esse exercício aqui, ó, para começar. Tá vendo que tem a flechinha aqui? E aí eu vou aumentar aqui para vocês poderem visualizar melhor. Então, para esse exercício, para essa atividade, nós temos qual que é a habilidade dessa atividade, quais princípios de Rosenshine e técnicas de Doug Lemov estão presentes nessa atividade, qual que é o objetivo, qual que é o desenvolvimento, e aqui vem o passo a passo, tudo que o professor tem que fazer, o que o professor tem que repetir, o que o professor tem que ensinar. E por fim, como é feita a avaliação desta atividade. E eu faço isso para todas as atividades da aula. Então esse material, exclusivamente o livro do professor dessa primeira aula, também está disponível aqui embaixo para você clicar, baixar, imprimir se quiser e usar, ok? Além disso, tem a segunda página do handout aqui, tem aqui também uma representação, uma replicação de qual é a tarefa dessa aula. Então eu pego lá do gerenciador de tarefas, a tarefa está aqui para o professor ver qual que é a tarefa dessa aula. De repente, se quiser, pode imprimir para os alunos também. Só tomar cuidado porque aqui embaixo no rodapé tem as respostas, então o professor já vê a tarefa da aula, para dar mais ênfase em alguma coisa, ver qual que é a resposta. E nós temos aqui Teachers Resources, que são algumas coisas extras. Aqui nesse caso, eu fiz flashcards para serem usados nessa aula. Tem as atividades lá no slide, se vocês quiserem, vocês mostram flashcards aqui. E tem também essa atividade, que é uma atividade que tem lá no slide, que eles precisam, as palavras estão fora de ordem e eles precisam colocar em ordem. Se o professor quiser, ele vai imprimir isso aqui, recortar, entregar para o aluno aqui onde está no pontilhado, e o aluno vai colocando essas frases em ordem. Aqui tem cores diferentes para poder fazer outros grupos. E por fim, nós temos uma seção que se chama Extra Practice, uma prática extra, que traz aqui 3 exercícios focados no conteúdo desta aula. O professor pode usar isso aqui como uma tarefa de casa extra, pode usar isso aqui para fazer uma avaliação para os alunos, pode usar para aquelas atividades de composição de ausência, né, de falta. Então fica ao critério do professor, ele tem aqui 3 atividades extras com foco no conteúdo dessa aula para eles usarem. Como eu falei, esse material está disponível aqui embaixo, então clica, faz um download, dá uma olhada e depois me dá um feedback aqui, o que vocês acham, se é um tipo de material legal para o professor de língua inglesa ter. Então vamos lá, vamos começar a falar da primeira aula para as turmas de 6º ano para esse 4º bimestre. O título da aula é Describing Pictures, descrevendo fotos, e eles vão aprender verbos de ação como run, read, play, ride, o presente contínuo e fazer uma revisão de subject pronouns, que são os pronomes pessoais. De objetivos dessa aula, nós temos utilizar vocabulário específico para descrever ações em progresso. Para começar, nós temos essa atividade aqui, ó, Look at the pictures and write the name of each place in your notebook. Olhe para as fotos e escreva o nome de cada um desses lugares no seu notebook. Eu mudei isso aqui um pouquinho, eu decidi fazer uma atividade lá no WordWall. Então aqui no handout do aluno tem o QR Code que o aluno pode ler ali se ele tiver com dispositivo para fazer, mas tem também aqui o endereço que o professor pode clicar e abrir esse jogo lá na tela. Abrindo o jogo na tela, como que o professor pode prosseguir? Divide os alunos em grupos e fala que a gente vai fazer uma competição. E aí a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pede para os grupos tirar par ou ímpar para ver quem vai começar. E aí cada grupo vai falar uma letra. Então esse grupo que vai começar, uma pessoa do grupo fala uma letra. Ah, teacher, letra P. O que a gente vai fazer aqui? Vamos incentivar os alunos a usar as letras em inglês. Eles aprenderam o alfabeto, se eu não me engano, no 1º ou no 2º bimestre, não me recordo. Então a gente vai pedir para eles falarem as letras em inglês. Seria até legal, antes de começar a atividade, a gente fazer uma repetition com eles do alfabeto. A, B, C, D. Pede para todo mundo repetir. E aí a gente começa. O primeiro grupo fala uma letra, P, teacher. Aí o teacher clica lá na tela. Aí o segundo grupo fala A.
E aí a gente vai trocando, cada grupo vai falando uma letra. Se o grupo quiser, se ele já souber, ele já pode tentar chutar a palavra. Ai, teacher, eu acho que é park. E aí a gente digita aqui, pode pedindo para eles falarem as letras, vamos treinando. Deu resultado, mostrou park, ok, let's everybody repeat, park. Todo mundo repete, park. E aí a gente faz isso com todas as atividades. Nós temos park, nós temos restaurant, nós temos grocery shop e nós temos coffee shop, que são os 4 locais que nós temos lá no material digital. Depois que nós fizemos esse jogo, aí a gente pode pedir para os alunos voltarem para o handout deles, e aí nós temos o espaço aqui no handout para eles escreverem então o nome desses locais. Então vamos ver quais foram os locais que nós vimos, qual que é esse primeiro, qual que é o segundo, o terceiro e o quarto. De repente a gente pode até falar, e como que eu escrevo mesmo? Spell for me, please, soletre para mim em inglês, só para eu ver como que a gente escreve, e a gente faz essa retomada para eles verem esses locais e para relembrar um pouquinho de alfabeto. Depois que nós fizemos isso, nós vamos dar continuidade lá no slide do material digital e a gente vai para a próxima atividade. Essa próxima atividade é um listening na prática. Isso aqui está no handout do aluno. Como que eu faço? Quais orientações que eu vou pedir? Eu vou pedir para os alunos lerem o enunciado em silêncio, que é este enunciado aqui. Eles podem ler ali no handout deles, circulando as palavras que eles conhecem desse enunciado, as palavras que são familiares para eles. Depois disso, a gente pede para eles explicarem o que eles entenderam que o enunciado está pedindo para eles fazerem, baseado nas palavras que eles circularam. Por que que é importante a gente fazer isso e a gente não traduzir de cara ou não trazer esse material traduzido para os alunos? Porque eles têm as provas externas que eles precisam fazer. Vem o enunciado em inglês, às vezes vem em inglês, às vezes em português, mas eles precisam saber usar as estratégias para entender os enunciados em inglês. Então a gente faz esse trabalho com o enunciado para eles poderem entender o que eles precisam fazer aqui, e quando chegar uma prova externa ou alguma outra prova qualquer que eles forem fazer, que eles consigam entender o enunciado sem o professor estar junto. Eles entenderam o enunciado, o que nós vamos fazer? Ok, guys, let's read the first question. Vamos ler a primeira aqui, ó. Where is Sarah in the picture that Mike and Tina are talking about? Quais palavras dessa pergunta vocês conhecem? E aí a gente faz o mesmo trabalho, pede para eles falarem as palavras que eles conhecem. Baseado nessas palavras, o que essa pergunta está querendo saber? Ah, teacher, quer saber onde que a Sarah está na foto que o Mike e a Tina estão falando. Isso, agora vamos ver as alternativas? Vamos repetir. At school, at a restaurant. E aí a gente pede para todo mundo repetir. Porque é importante pedir para repetir, para eles se acostumarem com o som, porque quando eles forem ouvir o áudio, é o som que vai ajudá-los, né? Então vamos supor que eles estão, se a gente não faz a repetição, eles vão olhar aqui e pensar, at show, at show. E aí ele não vai ouvir at show no áudio. At school, mas a gente precisa ensinar que a pronúncia disso é at school, por isso que a gente precisa praticar essa repetição agora com eles das alternativas. Então o professor leu em voz alta a pergunta, perguntou quais palavras da pergunta eles entendem, perguntou então o que essa pergunta quer dizer, fez repetição das alternativas, e aí a gente pode até perguntar o significado das alternativas. Isso com a pergunta 1. Vamos seguir o mesmo procedimento para a pergunta 2 e para a pergunta 3. E a gente fala, ok, então agora eu vou passar o áudio para vocês, mas não se preocupem, vocês não precisam entender tudo de primeira. Eu vou passar o áudio 3 vezes. Então na primeira, tenta responder uma pergunta. Na segunda vez, tenta outra. Na terceira vez, a outra pergunta. O que a gente fala para eles fazerem? Prestar atenção quando é um homem ou quando é uma mulher falando, que aí eles sabem quando é a Sarah, ou quando é o Mark, ou quando é a Emily. Então presta atenção na voz de quem está falando, e vocês têm que tentar pegar a voz e o local. Não se preocupe em entender o resto, nosso objetivo aqui é descobrir o local que essas pessoas estão. Então vamos prestar atenção na voz e no local. Aí a gente já baixa a ansiedade deles, porque senão eles acham que eles têm que entender tudo que eles vão ouvir. Claro que seria ótimo se eles entendessem, mas ainda não é o objetivo, a gente ainda está ensinando isso para eles. Fizemos isso, a gente toca o áudio lá uma vez sem pausar, deixa tocar o áudio. Aí quando acabou a primeira vez,
damos 30 segundos, ali 1 minutinho para eles lerem de novo e fazer alguma anotação, e aí a gente toca de novo, dá mais 30 segundos, toca de novo, e aí a gente faz a correção. Como que a gente faz essa correção? A gente pede para um aluno, chama na técnica de surpresa. Aluno número 1, responde uma pergunta para mim, 1 ou 2 a 3, pode escolher. Deixa ele escolher para ele ficar mais confiante. Teacher, eu quero responder a 3. Ok, where is Emily in the picture? Teacher, era Park. Very good. Agora, aluno 2, escolhe outra, 1 ou a 2. Teacher, eu quero a 1. Aluno 3, escolhe outra. E a gente fez a checagem. Aí a gente pode mostrar também para eles o slide com as respostas depois que a gente fez essa checagem com eles. Importante destacar aqui, pessoal, para vocês tocarem o áudio, vocês precisam baixar a versão PPTX do material digital. Se vocês estão abrindo lá no repositório e clicando na versão PDF, não vai tocar o áudio, ok? O que eu faço, gente? Eu sempre baixo todos os materiais primeiro, para depois eu usar na aula. Eu evito ir ali na hora, abrir o repositório ali na hora para usar, porque às vezes a internet está devagar, isso faz a gente perder tempo de aula. Já baixa tudo no HT externo, no pendrive ou no seu notebook para ficar mais fácil de usar. Depois disso temos a seção Foco no Conteúdo, que também está presente lá no handout do aluno, e como que eu conduzo essa sessão. E aí, como é uma parte de leitura, eu peço para um aluno ir lendo ali no slide, um aluno lê um trechinho, aí eu peço para outro aluno falar o que ele entendeu, outro aluno lê mais um trecho, me fala o que vocês entenderam, sempre pedindo alunos diferentes, tá, gente? Um aluno lê, o aluno 1 lê, eu chamo o aluno 2 para falar o que entendeu. Aí o aluno 3 lê outro trecho, eu chamo o aluno 4, para a gente chamar o máximo de aluno possível para participar na nossa aula. E quando chegar a parte que tem as frases em inglês, eu faço a leitura em voz alta, ok? Eu não peço para o aluno do 6º ano ler as frases que eles não conhecem ainda em voz alta, porque eles vão ter problema de pronúncia, eles vão se perder. Então o que eu faço? Eu leio em voz alta e peço para eles repetirem se for uma frase que eu quero que eles falem, ok? E conforme a gente for lendo, a gente vai chamando a atenção para o uso do verbo to be, para o uso do ing no verbo. Vamos lembrá-los que no ing a gente não pronuncia o G, ok? Então, eating é eating, eating, né? Mas nunca o G. Então eu falo eating ou eating, mas não vou falar eating, que eles têm a pronúncia, os alunos às vezes querem colocar o G, no ING a gente não coloca, até existe nativo que coloca, mas é muita questão muito regional, eu sei que no norte da Inglaterra, algumas cidades eles colocam o G, mas no geral a regra é não pronunciar o G do ING. Terminamos de fazer essa leitura lá no slide, eles acompanhando ali no handout, e a gente pede para eles fazerem as anotações necessárias no handout. A gente pode falar, então pessoal, vamos lá, vamos resumir, contem para mim o que vocês entenderam desse foco no conteúdo, o que a gente acabou de aprender aqui. É até importante mostrar para o aluno também que sempre que aparece um foco no conteúdo, é um conteúdo que ele vai aprender ali naquela aula. É o tema daquela aula, a gramática daquela aula, o tempo verbal daquela aula. Então é importante a gente mostrar isso para eles conhecerem também o material e entender para que serve cada parte do material. Então eles explicam para o professor o que eles entenderam e aí a gente vem para um pause e responda para a gente checar o que eles entenderam. O que a gente faz? Pede para eles, isso aqui não está no handout, tá? Isso aqui está só no slide. Peço para eles lerem o enunciado em silêncio, peço para eles explicarem o que eles entenderam do enunciado, e aí a gente tem as duas opções, qual que é a correta, porque, qual que está mostrando a estrutura do present continuous, qual que é essa estrutura, cadê o pronome, cadê o verbo to be, cadê o verbo com ing, então realmente é essa que vocês falaram. Fizemos isso, vamos para a sessão na prática, que é uma sessão que vai trazer mais vocabulário para os alunos. Como que eu faço isso aqui? Tem o áudio aqui, só que eu acho que esse áudio ele vai muito rápido. E o objetivo do aluno ouvir o áudio é para ele aprender a pronúncia. Então, como que eu faço isso aqui? Ok, guys, let's repeat everybody. Repeat, read. Todo mundo repete. Mais uma vez, let's go, read. Todo mundo repete. Vocês estão vendo que a pronúncia é diferente aqui, não é? E aí, se houver necessidade, para mostrar para eles que não é read, é read, pode pedir para eles anotarem a pronúncia ali, tá? E vai depender da sua turma. Quando eu aprendi inglês, eu anotava as pronúncias mais diferentes. Então, pode pedir para o aluno fazer isso, se você achar necessário, se os alunos forem lembrar a pronúncia. E aí a gente fala, o que vocês estão vendo aqui na imagem? Qual atividade que tem aqui na imagem? É ler, teacher. Ok, very good. Então, read é ler.
Vamos para a próxima? Let's repeat. Ride a bike. E eles repetem. Vamos de novo? Ride a bike. Olhando na foto, o que que é? Ah, andar de bicicleta, ó, e vê que o I aqui, ele tem som de I, ride a bike. E aí a gente faz isso com todas essas atividades. Deste lá, slide e deste próximo slide também. Essas atividades estão lá no handout do aluno, então conforme eu estou fazendo a leitura, conforme eu estou fazendo a repetição, eu peço para eles virem aqui e fazer a anotação ou de pronúncia ou do significado. Terminamos, então a gente vai para a sessão na prática, que agora eles vão pôr em prática o que eles aprenderam no foco do conteúdo e o vocabulário que eles acabaram de ver. Então nós temos aqui, ó, look at the pictures and in your notebook unscramble the sentences. Não precisa ser in your notebooks, porque eles têm isso no handout deles. O que a gente pede para eles fazerem? Lerem o enunciado em silêncio. Ah, se eles não sabem o que é unscramble, eles conseguem ver por aqui, ó, gente. Olha nessa atividade, tem uma foto, aí tem palavras separadas, o que será que vocês vão ter que fazer? Ah, e colocar em ordem, teacher. Ok, very good. Então a gente vai precisar pôr em ordem. Vamos lembrar que é present continuous. O que a gente coloca primeiro? Ah, o sujeito, teacher. E depois a gente põe, e aí pede para eles falarem que é o verbo to be. E depois é o verbo com ing. E a gente faz essa retomada para eles lembrarem que precisa ser feito. Feito isso, a gente pode colocá-los em pares para fazer isso no handout mesmo deles. Ou, se vocês quiserem, ter uma maneira um pouquinho mais lúdica, que está aqui no manual do professor, que é a gente entregar para eles as frases cortadas, as palavras eles precisam pôr em ordem. Então o professor tem aqui, ó, em várias cores, esse é um set para um grupo, ele pode dividir os alunos em grupos. Para um grupo ele entrega as palavras preta, para outras em azul, depois em verde, amarelo, e também pode entregar uma foto, um conjuntinho de 3 fotos para cada grupo, né? Então tem essa foto, a primeira foto aqui, ele vai ter que criar uma frase com essa foto. Bom, eu sei que é um menino, então vai ser he. E para he eu uso is. E aqui ele está andando com o cachorro, walking his dog. Então eles vão pegar isso aqui, que vai estar tudo recortadinho, separado, e eles vão juntar as frases, ok? Isso aqui está lá no manual do professor, no Teacher's Book, que está disponível aqui embaixo. Se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. Fizemos isso, a gente deixou eles trabalharem em grupos, ou a gente não usou essa parte de grupo, a gente só fez no handout mesmo, mas eles terminaram. O que nós vamos fazer? Nós vamos checar. E aí a gente vai usar a técnica de surpresa e chamar 3 alunos. Então a gente fala, aluno número 1, me fala uma frase que você criou. Ele fala, ai, teacher, a primeira frase, ok, como que é? Ó, vamos todos prestar atenção para ver se criamos igual. E ele fala a frase. É isso mesmo, gente? O que ele pôs primeiro? O que veio depois? E depois, sujeito, verbo to be, verbo com ing. Ótimo, vamos ver a 2? Aluno número 2, fala para mim. Seguimos o mesmo procedimento. Aluno número 3, fala para mim. E aí a gente terminou. Aí a gente pode mostrar o slide com a resposta, só para eles conferirem se eles escreveram tudo certinho. E a gente vai para a última atividade da aula. Esta última atividade da aula também está no handout do aluno, então a gente vai pedir para eles lerem o enunciado em silêncio, para eles grifarem ali no enunciado as palavras que eles conhecem, para eles falarem o que eles entenderam daquele enunciado, o que eles precisam fazer, e a gente começa a explorar com eles. O que vocês estão vendo aqui? É uma pessoa só ou mais que uma? Ah, é uma, teacher. Ah, então lembra que para uma pessoa a gente pode usar he ou pode usar she. Qual que é a diferença? Ok, depois o que a gente coloca? Qual que é o verbo to be para he ou she? Ok, qual que é a atividade? Ah, ler livro. Como que é ler livro? Read a book. Só que a gente tem que pôr no contínuo. Como que fica no contínuo? Com ing, teacher. Ok, so she is reading a book. Fizemos toda essa preparação puxando as respostas deles. Aí a gente pode ir lá na lousa e escrever what is he doing? What is she doing? E what are they doing? A gente escreve essas 3 perguntas na lousa, a gente faz o repetition com os alunos. Let's repeat the first. What is he doing? Todo mundo repete. Vamos de novo. What is he doing? Todo mundo repete. O que significa isso? O que é what? O que é he? O que é doing? Ok, o que ele está fazendo? Então, para o número 2, eu vou apontar para o meu amigo e perguntar what is he doing? Se bem que na número 2 eu acho que é uma girl, não é? Na verdade a número 2 é uma girl, então vou apontar e perguntar what is she doing? Aí meu amigo vai responder she is tanana, e o que o amigo responder eu escrevo no meu handout.
Aí na 3, o meu amigo vai fazer a pergunta. Quantas pessoas eu tenho na 3? Qual que eu vou usar? He, she ou they? Como que fica a pergunta? Meu amigo vai perguntar, não precisa anotar a pergunta, só oralmente, eu respondo e aí a gente anota a resposta. Então a gente dá um tempinho aí para eles fazerem isso, eu acho que uns 3, 4 minutinhos dá tempo para eles fazerem. Terminamos, a gente vai fazer a checagem. Aí a gente chama um aluno. Aluno número 1, escolhe uma frase. Teacher, eu quero a 2. Ok, faz a pergunta para o aluno 2. Aí ele faz a pergunta para o aluno. Aluno 2, o que você respondeu? Todo mundo concorda? Ótimo. Agora, aluno 3, escolhe outra frase. Teacher, eu quero a frase 1. Ok, faz a pergunta para o aluno 4. Aluno 4 responde. E aí a gente faz isso com todas as frases. Chama um aluno para escolher uma foto, fala para ele criar a pergunta e escolher alguém para responder. Lembrando que a gente não repete alunos, sempre usando alunos diferentes, para a gente ter a maior participação de alunos possível na nossa aula. Terminamos isso, aí a gente vem aqui as respostas e depois o encerramento. Na aula de hoje, praticamos a compreensão de textos orais sobre eventos e atividades em progresso. Em que tipo de situação nós escrevemos ações e atividades que estão acontecendo no momento em que falamos. Porém, eu gosto de fazer uma atividade de autoavaliação e autorreflexão com os alunos também, que é aqui a seção que eu coloco no material que chama What I Learned Today. Então hoje, como funciona isso aqui? Eu, professor, vou ler, mas quando chegam os momentos de lacuna, eu chamo um aluno para responder. Ou eu chamo alguém na técnica de surpresa, ou eu deixo os alunos responderem voluntariamente. Lembrando que sempre a gente tem aquele aluno que é um aluno bom, que quer participar bastante, mas a gente tem que deixar todos responderem. Então se um responder uma coisa, a gente fala que agora a gente quer um diferente para responder. Hoje aprendemos a descrever ações em o que? As ações que a gente viu. Em que? Em progresso, teacher. Muito bom. Então escrevam aí. Em progresso. Eles escrevem. Para isso, usamos o tempo verbal chamado de. Um aluno diferente agora me fala. Ou você direciona, né? Fulano, me fala. É present continuous. Muito bom. Então escrevam aí, ó. Present continuous. O present continuous é formado pelo verbo to be. Tem 3 formas. Aluno 1, fala uma forma do verbo to be. I am. Aluno 2, fala outra. Is. Aluno 3, fala outra. Are. Muito bom. Então a gente põe o verbo to be, que pode ser am, is ou are. Vamos escrever aqui. E o verbo com aluno 4. O que eu coloco depois no verbo? ing, teacher. Muito bom. Escrevo aqui. ing. Por exemplo, quem pode me dar um exemplo de frase? E aí você pede para uns 3 alunos falarem um exemplo e eles escrevem aqui embaixo um exemplo. Terminamos, aí a gente abre o gerenciador de tarefas lá na tela, ou pega a tarefa que ela está replicada aqui no Teacher's Book, e a gente mostra para os alunos o que é o objetivo de cada exercício. A gente pode pedir para eles lerem o enunciado, falar o que cada exercício é para fazer, a gente pode relacionar a tarefa com o que eles viram na aula de hoje, só para ter certeza que eles entenderam o que é para fazer na tarefa e onde que eles vão buscar informações ou ver no handout da aula o que vai ajudar para eles resolverem essa tarefa. Foi isso que eu preparei para essa primeira aula do 6º ano. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você acha que vai te ajudar. Lembrando, o handout que eu criei está aqui embaixo para você fazer download. O livro do professor Teacher's Book para essa primeira aula também está aqui embaixo disponível para vocês, assim como o guia de aprendizagem que eu expliquei lá no começo do vídeo. Está tudo aqui embaixo para vocês poderem baixar e usar à vontade. Lembrando que aqui embaixo temos também o link para o meu grupo de WhatsApp, então se você quiser ficar por dentro e fazer parte dessa comunidade, clica aí para entrar e pedir para você divulgar esse meu vídeo aí no seu grupo de professores de língua inglesa, no seu grupo dos professores de língua inglesa do Multiplica que você está e ajudar meu canal a crescer. Ok? Eu fico por aqui. Thank you so much for watching this video and see you in the next one. Bye bye!